Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Queda na renda da população e dificuldade em conseguir crédito. Esses motivos contribuíram para que o varejo em Santa Catarina tivesse o pior desempenho dos últimos 15 anos. Muito fruto, claro, da crise política, crise econômica, crise de confiança. Uma das consequências foi o fechamento líquido de 5.000 lojas. Isto é, a diferença entre lojas abertas e fechadas foi de 5.000 estabelecimentos comerciais. Lojas que geram emprego, que geram renda, que alugam salas, que pagam energia elétrica, que movimentam o setor produtivo. O que isso significa? Qual é a influência disso na economia do Estado? Como usar a criatividade para sair da crise? Tanto as empresas hoje estabelecidas, como também aquelas pessoas que saíram do segmento formal, estavam contratadas ou trabalhando no comércio e hoje parte para a carreira solo. É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas hoje está recebendo, estou aqui na companhia, do meu lado, do Lidomar Bison, que é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis, também na presença da Paula Basso, que é coach profissional, e aqui também nós recebemos o vice-presidente administrativo financeiro do Secov, Sindicato da Habitação, Lucas Madaloso, e também o economista Álvaro da Luz. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença hoje aqui conosco, boa noite. E o Conversas Cruzadas tem o oferecimento de Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Nós temos, neste ano, Lidomar, uma marca negativa histórica, né, do fechamento de empresas, né, entre aquelas que abriram e aquelas que fecharam, 5.000 a diferença. Isso, de fato, é ruim por tudo aquilo que eu falei na abertura. A raiz disso tudo é a crise política? É sim, a gente tem uma máxima no varejo que diz que não existe nenhuma oportunidade que dura muito tempo e nenhuma tristeza que também dura muito tempo. O mercado ele se autoequilibra. A gente pega, por exemplo, os ciclos aí de 94, 95, do ano 2000, no norte da ilha, quando a gente teve os turistas visitando, assim como existiu a oportunidade crescente de vendas, existiu também a abertura de estabelecimentos para compensar, né? Esse é um exemplo que eu trago para contextualizar o momento em que a crise política trouxe, sim, uma crise de confiança. E a gente tem 4 pilares, basicamente, que sustentam o varejo, que são o crédito, né, a renda, o emprego e a confiança. E no momento que a confiança foi o primeiro pilar a desabar, no começo do ano passado, quando começou a aparecer toda a crise política, quando começou a existir essa campanha massiva, de dificuldade no governo, de gestão, a economia andou na consequência aí e foi desabando o pilar de emprego. A gente tem hoje mais de 10 milhões de desempregados no país e foi desabando também o pilar do crédito, né, do crédito, da renda. Então o varejo está altamente afetado e por consequência dessa crise de gestão, dessa crise de confiança. E esses 4 pilares aqui eu estava analisando contigo aqui, escrevi aqui na tela: crédito, renda, emprego e confiança. Um crédito difícil, com um juro alto em função da inflação, a renda das famílias também atingida em função da inflação, muita gente que perdeu o emprego, em queda, e tudo isso afeta a confiança, né, do cidadão para empreender, para gastar, para fazer negócio, para abrir o próprio negócio, enfim, cria um ambiente que não é adequado, que não é favorável, né? Isso mesmo, a gente vê a mudança de costume das pessoas no consumo. As pessoas elas estão até com alguma reserva, com alguma economia, mas sem coragem para gastar, né, prevendo tempos mais difíceis, prevendo uma situação ainda pior, então agindo com cautela, o que é um ponto positivo, né, na continuidade da sociedade, mas no momento está afetando bastante. E o número de estabelecimentos caiu, desempregou muita gente, as pessoas estão partindo aí para atividades alternativas. A gente vê algumas atividades, inclusive, tendo acréscimo, que é o caso da prestação de serviços, de reparos, né? Tem algumas atividades aí que estão crescendo
em contrapartida, né, do varejo que está perdendo espaço, mas não é uma tendência, vamos dizer assim, razoável, porque a sociedade devia se desenvolver, devia crescer. A gente é um país que tem água, que tem luz, né, que tem os recursos naturais, né? Tem um povo trabalhador, então é uma pena que isso esteja acontecendo. Também, né? Claro, claro. Bom, no segmento da habitação, né, aluguel de imóveis, compra de imóveis em especial, como estamos? Boa noite. Boa noite. Falando do mercado imobiliário, nós estamos vivendo um ciclo diferente. Isso é notável no dia a dia, acompanhando empresários imobiliárias, que nós estamos vivendo um momento onde, nos aluguéis comerciais, de fato, existe uma desocupação de imóveis maior do que o comum. Essa desocupação, ela se dá em virtude de alguns elementos. Um deles é essa crise política, econômica, o pessimismo todo que nós vivemos atualmente. Eu colocaria esse como um dos principais pontos. Mas eu acredito que seria interessante adicionar um outro fato, que é uma superoferta de imóveis comerciais. Principalmente, eu falo isso do nosso âmbito regional, mas o pouco que nós estudamos a nível nacional, nós podemos notar também que no Brasil todo existe, nos últimos anos, um chamado boom imobiliário, aconteceu um pouco mais de construções de novos empreendimentos, o que talvez a demanda não tenha acompanhado. Exatamente, claro. Então houve uma facilidade ao crédito, as construtoras, as corporações construíram pensando em negociar e ganhar lá na frente, e hoje é uma oferta muito grande. Isso, e fazendo então um paralelo entre locação de imóveis e venda de imóveis, talvez esse seja o momento, falando dos imóveis comerciais, que é o tema principal do assunto, do nosso encontro, o imóvel comercial nesse momento talvez seja o momento do investidor, de quem procura uma boa oportunidade de aquisição devido a essa alta oferta. E para quem está colocando o imóvel para locação, esse realmente é um momento um pouco mais difícil, mas, como o colega pontuou, ele tende a se acomodar, os ciclos eles vêm e eles passam. Então, essa é a nossa visão de mercado. Interessante. Agora, do ponto de vista da economia, o senhor fez uma frase agora há pouco também, de que nós não temos aí aquele mal que vai durar para sempre. Vai ter uma hora que essa crise vai acabar. E eu andei lendo o seguinte, eu queria saber se o senhor confirma essa tese ou não, de que quando nós sairmos dessa crise, quando se sai de uma crise forte, o salto ele pode não ser um salto muito longo e duradouro, mas ele é um salto alto. Que se sai forte da crise depois, né? Há um crescimento forte, logo imediatamente a crise, em função da queda, que é natural, a questão matemática. É por aí mesmo? Boa noite. Boa noite. Depende. Depende de que condições você sai da crise. Essa crise ela tem uma característica totalmente diferente das outras que a gente viveu na economia brasileira, porque nós tínhamos problemas que vinham de fora, quer dizer, um problema de câmbio, um problema de crise na Ásia, um problema de crise em algum país que era considerado parecido com o Brasil. Então você tem uma crise de 1, 2 anos, de repente você sai, e aí os nossos recursos naturais, a mão de obra, toda a organização interna permite que você dê um salto. O problema dessa crise atual é que ela não tem praticamente nada a ver com o ambiente internacional. Ela é uma crise que nós construímos, quando eu falo nós, erros de política, de gestão de política econômica e desorganização do ambiente microeconômico. Então você precisa não apenas mudar governo ou ter uma data de, terminou a crise, a partir de amanhã tudo diferente. Especialmente o lojista, né, o empresário, o setor imobiliário, o setor de empreendedorismo, todo mundo tem que perceber que, olha, existem condições para que eu tome risco, para que eu possa investir, para que eu possa crescer. Se não existem essas condições, o que a gente vai ver são as famílias que o colega deu o exemplo, que têm alguma poupança, mas que preferem ficar olhando para saber quem é que vai pular nessa água primeiro. Claro. Essa questão. Porque o fundamento dessa crise, ele é nosso, ele é construído internamente. Você tem uma sucessão de erros de gestão de política econômica, assim, que talvez não tenha paralelo, isso na história econômica do Brasil. Principalmente a questão fiscal? O fiscal ele foi só uma consequência estrutural. Assim, eu acho que você tem dois grandes erros aí dentro, que é a leniência no combate à inflação.
Porque a inflação, a rigor, ela é um imposto sobre os mais pobres, né? Então ela vai batendo na renda devagar a cada ano. E aí, um exemplo, pegando o tema do nosso programa, a família que consumia uma determinada renda no primeiro ano, no segundo ano é um pouco mais difícil, no terceiro fica um pouco mais apertado. E ela percebe num horizonte de 3, 4 anos que o poder de compra dela caiu muito. Exato. Nesse meio tempo ela recorreu a crédito para poder manter isso. E aí do outro lado os bancos começam a olhar a inadimplência subindo, cortam o crédito. Pois é, a família que recorria a crédito e viu o poder de compra cair, percebe, os bancos também não estão mais renovando o crédito. O que ela faz? Ela para de consumir nesse ponto. Sim. E aí você acaba tendo uma consequência, que é, por exemplo, o impacto sobre os estabelecimentos comerciais, né? Os colegas podem me corrigir se eu estiver olhando só como economista, por favor, mas isso não é um evento, né? É um processo. Primeiro, você percebe que há uma redução da demanda, daí você diminui o tamanho do estabelecimento. Depois, o dono do estabelecimento começa a recorrer a linhas de capital de giro, por exemplo, um exemplo prático, postos de gasolina que não aceitam mais cartões de crédito. O que ele faz? Ele está apertando o ciclo de caixa dele. Ele não quer mais receber daqui a 25, 30 dias, ele precisa do dinheiro agora. Então não aceita mais cartão de crédito, para poder negociar com o fornecedor, que também o está apertando em preço. Uhum. Então esse processo ele já vinha aí desde o início de 2015, metade de 2014. Então você falou inflação. Isso. O segundo é desorganização do ambiente micro econômico. Ali foram, para rasgar manual de microeconomia, assim, tudo que foi feito. Um exemplo bem prático. Fizemos o maior programa de sustentação de investimentos de todos os tempos, o PSI. O resultado desse programa na ponta foi que o investimento caiu 20%, olhando para o dado do PIB. E esse ano, no ano passado, caiu em torno de 8%, esse ano caiu 20%. Falou, mas se a gente está fazendo o maior programa de todos os tempos, de dar dinheiro para investimento, por que o investimento cai? E aí vem os erros de gestão microeconômica. Você quer definir por decreto quanto que o empresário vai ganhar numa concessão, você mistura regras, você muda as regras. Cria uma instabilidade, a chamada insegurança jurídica que o empreendedor não quer nem chegar perto disso. Ele quer confiança, ele quer segurança. Porque o empreendedor gosta de risco, mas ele quer saber qual tipo de risco ele vai correr. Um risco calculado. Calculado, né? Exatamente isso. Então o conjunto desses fatores, ele colocou a gente numa crise assim, para responder a pergunta inicial, não dá para afirmar que a gente vai ter um salto quando essa crise terminar, mas assim, ela vai terminar em algum momento, né? A crise, hoje ela é econômica, ela é política, né? E políticos costumam ter um bom instinto de sobrevivência, né? Quando eles percebem que o conjunto das ações está levando todo mundo para próximo do precipício, você volta um pouco e diz, olha, peraí, vamos reorganizar a casa, tal. Isso foi nos anos 80, foi assim nos anos 90, então infelizmente há muito por fazer. Bom, nós falamos aí da questão estrutural, do micro, e vamos chegar na pessoa física, né? No cidadão que estava no emprego formal, ou está ainda no emprego formal, mas fica com aquela sensação de que está caminhando na corda bamba, né? Numa instabilidade. Primeiro, daqui a pouco nós vamos discutir a questão, o que eu faço agora? Mas você percebe também que há uma instabilidade com relação àquele que já está com emprego formal ou com a sua empresa formalizada, enfim, mesmo numa situação não muito favorável. Esse perfil sente uma ansiedade, sente uma insegurança daquilo que irá acontecer daqui para frente? Boa noite. Sim, boa noite. Tem muita ansiedade e muito pautado pelo medo do que pode vir a acontecer. Né? E a gente discutiu um pouco da questão política e eu acho que a política em si ela não vai se resolver tão cedo. Hoje a gente tem que trazer a responsabilidade, tirar um pouco o peso de responsabilidade do governo e trazer a transformação para a gente. Nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, temos que empreender mudanças na nossa sociedade. É claro que a estruturação política ela é necessária, mas ela é um pouco mais distante e mais desconectada do nosso cotidiano. Ela exige uma mobilização muito grande, ela exige... eu não estou querendo tirar a responsabilidade da mudança política, mas eu estou querendo chamar a responsabilidade nossa nesse momento em transformar a economia. Então, aquele pequeno poupador, ele de repente, se ele não fica tão retraído, deve ter a cautela, mas se ele não se retrai tanto a ponto de paralisar a economia, ele pode ser o agente de transformação para reerguer e dar a oxigenação que a gente está precisando nesse momento. Quer dizer, é um momento em que o cidadão ele tem que
tirar forças, não sei de onde, mas ele precisa uma questão de sobrevivência também. É uma questão de sobrevivência da nossa estrutura social mesmo. Enquanto a gente esperar por pessoas que realizem por nós, a gente vai, nesse momento de contexto de crise econômica e política, a gente não vai ter a resposta que a gente precisa. Então é preciso uma resposta de cada um de nós, né? Como é que eu vou reagir diante da crise? E aí uma segunda questão, como você diz, né, a mobilização das pessoas a favor de A, B ou C, enfim, para mudar o cenário atual. Isso, e tem uma questão do medo, esse medo que paralisa. Se você se pautar sempre pelo medo, realmente a gente não faz nada. Não sai de casa. Então existe uma coisa de existe o receio e a cautela que você tem que ter em observação, mas existem os fatos. Então você se pauta, nesse momento a gente tem que tentar minimizar o medo e a preocupação, porque você se ocupa com algo que ainda não aconteceu, para ver os fatos. Quais são os fatos hoje que a gente pode realmente, sobre os quais a gente realmente pode trabalhar e transformar. E veja, Renata, a gente tem algumas obrigações, enquanto talvez um pouco mais vividos, porque a insegurança, a incerteza, para quem está na linha de frente, é bastante contagiante. E a gente tem que ter, como empresário, primeiro uma cautela muito grande em transmitir isso, no sentido de dar perspectiva otimista para as pessoas. A gente viveu alguns ciclos aí em que as pessoas se sentiram com poder, puderam comprar carro, puderam comprar casa, né? Houve uma transformação muito grande na vida das pessoas. Sim. E elas estão se sentindo assustadas agora porque tudo isso pode ser perdido. Essas conquistas, né? É importante, né? Inclusive, talvez assim seja um pouco utópico, mas a gente discutir a própria relação social, em que eu sou teu sócio de quem eu não conheço, né? Enfim, a gente constitui uma sociedade de pessoas, em que na sociedade todas as pessoas têm que contribuir com trabalho, com esforço, para que a sociedade se desenvolva, né? E não faz sentido o governo trazer facilidade para as pessoas. O governo ele tem que estimular a sociedade. O senhor está fazendo uma crítica aos programas sociais? Acredito que sim, né? Eu acho que assim, o governo ele tem que estimular a sociedade a produzir, a sociedade a se desenvolver, e às vezes isso através de sofrimento. Né? As pessoas não podem se deitar em berço esplêndido e viver de um recurso que elas não produziram. Você acha que tem muita gente acomodada em função dos benefícios sociais que recebe? A gente tem uma sociedade bastante desigual no sentido de contribuição, né? Então, o próprio empresário, assim, nesse cenário, além de ele ter uma perspectiva otimista, ele tem que procurar entender o momento, por exemplo, na questão da ocupação, que é um custo bastante significativo para o negócio, e renegociar. E falar com o dono do imóvel, né, buscar um termo que seja mais ajustado de longo prazo. Afinal de contas, assim, se o empresário está estabelecido, é muito melhor para o proprietário do imóvel, mesmo que é um rendimento menor, ele manter o imóvel ocupado, né, do que ele teimar e permitir o fechamento, né? Isso pode custar muito caro a longo prazo. Sim, eu preciso chamar um intervalo comercial. Eu sei que esse tema é muito polêmico, né? Por exemplo, a questão do Bolsa Família. Eu estava conversando com um entrevistado há um tempo atrás, e ele é do Partido dos Trabalhadores, e ele me disse fora do ar o seguinte: primeiro ponto, queria frisar aqui que eu sou completamente a favor de um programa tipo Bolsa Família, que tirou o país do mapa da fome. E aqui não é questão de falar bem do PT, mal do PT, não é nada disso. É questão de que pessoas que passavam fome estão se alimentando. Isso é um ponto que precisa ser enaltecido. Então, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas, esse entrevistado me disse o seguinte, fora do ar, que teve uma reunião interna do PT, com gente muito importante do partido à época, e que havia essa autoavaliação, né, de que o Bolsa Família é um programa muito importante, mas há essa falha, né? A falha em fazer com que as pessoas deixem o programa. Exigir, talvez, tenha contrapartida da criança estar matriculada na escola, isso é fundamental, mas talvez contrapartida com relação aos pais também, né? Eles poderiam prestar algum tipo de serviço público naquela comunidade, algum serviço para aquela sociedade, para fazer valer, né? Para devolver para a sociedade aquilo que está recebendo do poder público. Essa é uma meia-culpa, né, que faz o partido internamente a respeito do Bolsa Família. Bom, nós vamos para o intervalo e até já.